Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa 10ª conferência do CDA, do Centro de Estudos Europeus e Alemães. Queria dar boas-vindas a todos e dizer que é um orgulho poder estar com os nossos ex-estudantes, alumni, né, hoje brilhando no mundo inteiro, especialmente o nosso palestrante de hoje, Fabiano de Andrade Correia. Então, para as boas-vindas oficiais do nosso centro, passo a palavra ao professor Augusto Jäger Júnior, que organiza essa palestra em especial. Professor. Muito obrigado, professora Cláudia, a quem saúdo, diretora do nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães. Também saúdo o nosso palestrante no dia de hoje, colega professor Dr. Fabiano de Andrade Correia, gaúcho, e há muito tempo vimos tentando que nos oportunizasse essa grande alegria. Também queria saudar as minhas colegas da URGS, a Marília, a Marcela e a Nicole, que nos acompanham nessa organização. O Centro de Estudos Europeus e Alemães é uma grande conquista da URGS, em parceria com a PUC, Fabiano. É o primeiro centro no hemisfério sul, não só na América do Sul, mas no hemisfério sul do mundo todo, capitaneado pela diretora, professora Cláudia Lima Marques, e pelo professor Drayton de Souza, da PUC. Esse centro já atua há 4 anos, recebeu forte apoio das reitorias de ambas as universidades, quando da sua criação, e das forças políticas aqui do estado do Rio Grande do Sul também, e do Brasil, porque temos também outras ofertas do Brasil. Tem um grupo de professores fundadores, um conselho, uma diretoria, tem um espaço físico também junto à PUC e junto à URGS, e recebe o financiamento ordinário que dá sustentabilidade às suas atividades e continuidade das suas atividades do governo alemão através do DAD, como é o caso dessas conferências que ocorrem desde a sua fundação, nesse ano de 2020, estando já na 10ª, que é a que você nos apresentará. Eu também aproveito para contar da nossa relação. Fabiano, você era aluno aqui da faculdade, nos conhecemos aí. E numa oportunidade eu estive em Florença fazendo um curso no instituto em que você se doutorava. E quero mais uma vez lembrar daqueles especiais momentos em que hospedei-me na tua casa, o que facilitou enormemente durante um mês a minha estada naquela linda cidade e ter possibilitado, Fabiano, que eu frequentasse com paz. A moradia no exterior é sempre muito difícil, que eu frequentasse com muita paz. Muito obrigado em nome do CDA pela tua disponibilidade. Não sei se estás em Porto Alegre. Em Florianópolis, momento. Eu sei que você tem família aqui sobre o Acordo de Paris. Então, antes do Fabiano iniciar, Fabiano, em nome de todos os alunos, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu vou fazer uma curta apresentação, então, do nosso palestrante. Ele é consultor jurídico em Direito e Desenvolvimento Sustentável, PhD em Direito pelo Instituto Universitário Europeu, na Itália, é mestre em Relações Internacionais e Cooperação ao Desenvolvimento pela Escola Diplomática da Espanha, Universidade Complutense de Madrid, bacharel em Direito e especialista em Direito Internacional pela URGS. Atualmente ele é consultor da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, membro da Comissão de Direito Ambiental da IUCN e da LACRIMA, Rede de Advogados pelo Clima. Fabiano, a palavra está contigo, por favor, pode iniciar.
Muito obrigado, Marcela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, gostaria de agradecer por esse convite. É um enorme prazer para mim estar aqui com vocês hoje. É uma pena que, pelas circunstâncias atuais, eu não possa estar fisicamente na faculdade, mas, ao mesmo tempo, acho que isso também propicia, né, essa nova realidade propicia uma maior facilidade com esses encontros que talvez fisicamente fossem muito mais difíceis. Mas, de qualquer sorte, eu agradeço ao professor Augusto, à professora Cláudia, por esse convite. É um enorme prazer para mim, acho que sempre tem um prazer especial a gente retornar à Alma Mater. Fazia muito tempo que eu vinha conversando com o Augusto, da gente organizar uma sessão sobre isso, em especial também para falar de um tema que me é muito caro, que são as mudanças climáticas. É um tema que eu venho estudando e trabalhando já faz muito tempo, e que eu considero muito importante debater nesse contexto do mundo jurídico. Então, vinha há muito tempo querendo fazer algo sobre isso aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre. Inclusive, mencionei que sou membro dessa nova rede de advogados para as mudanças climáticas, que se chama La Clima. Vou falar um pouquinho mais dela ao final da apresentação, mas fico muito feliz de poder estar fazendo esse debate aqui no grupo de pesquisa hoje. O grupo de pesquisa da professora Cláudia, que foi o meu primeiro contato com pesquisa jurídica e ao qual eu devo muito do que eu alcancei posteriormente. Então, agradeço a todos, pela Marcela, pelo apoio na organização, e a Marília e a Nicole por estarem aqui e conversarem comigo sobre esse tema hoje. Bom, o tema do direito e as mudanças climáticas é um tema extremamente vasto e o nosso tempo é um pouco curto. Então, eu quero ser um pouco modesto com as expectativas e o meu objetivo hoje aqui nessa apresentação, sendo realista. O que eu realmente gostaria de proporcionar uma visão geral sobre o instrumento do Acordo de Paris e o que ele representa, e enfatizar bastante a importância do engajamento da comunidade jurídica, dos advogados, juristas, pesquisadores jurídicos nessa área. E faço isso começando pelo nosso contexto atual, né, que é um contexto... É difícil, acho, começar qualquer fala hoje em dia sem escapar de falar algo sobre essa nova realidade que mudou tanto da nossa percepção e que também nos ensina tanto sobre os desafios atuais. A gente vive, né, uma dupla crise, ou talvez a tripla crise, mas uma crise ambiental que vem se pronunciando há muito tempo, que vem sendo anunciada, mas cujos efeitos nos são mostrados aos poucos, que é a crise, por exemplo, da degradação ambiental, das mudanças climáticas, e a crise da saúde, a crise da Covid-19, que colocou o mundo, né, numa situação nunca antes vista, talvez, e nos mostrou a força que uma crise dessas pode ter. Acho interessante ressaltar o quanto vem sendo debatido sobre a conexão entre essas duas crises, né? A crise ambiental, na verdade, nos expõe a uma série de novos riscos, inclusive aos riscos de surgimento de novas doenças infecciosas, como, por exemplo, a Covid-19. A origem específica da Covid-19 ainda é muito debatida, mas se sabe que a crise ambiental é, dentre outros riscos, uma causa geradora de exposição humana a novas doenças infecciosas. Então, muito tem se debatido sobre a urgência de responder às duas crises, inclusive de forma aliada. E no mundo todo, isso tem sido enfatizado, inclusive por atores econômicos, como o Fórum Econômico Mundial, etc., em enfatizar a importância de que a resposta que vai se dar a essa crise da saúde não deixe de atender também a resposta que vem sendo pedida à crise ambiental há muito tempo. Então, eu acho interessante debater o Acordo de Paris como instrumento nos dias de hoje, porque ele não a agenda climática e o Acordo de Paris não são instrumentos e agendas meramente ambientais, mas são realmente instrumentos e agendas de desenvolvimento sustentável, porque tem a ver com toda a nossa organização como sociedade e cruzam através de todos os setores e áreas de atuação. Por isso, eu acho muito importante debater esse instrumento e trazer esse debate aqui para o meio jurídico.
Bom, um breve histórico sobre o tema que a gente trata hoje. O Acordo de Paris não é um acordo que acontece no vácuo, ele é o fruto de um longo histórico de negociações para a conformação do regime internacional das mudanças climáticas, que começa em 1992 com a assinatura da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, a sigla em inglês UNFCCC, que entrou em vigor, foi assinada aqui no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas, ECO 92. Muitos devem se lembrar desse momento bastante importante, né? E entrou em vigor em 94. Sendo uma convenção quadro, ela não foi uma convenção que trouxe desde já obrigações de resultados para as partes. Muito antes que isso, ela cria uma estrutura institucional e um programa de ação para a sociedade internacional para gerar ações e compromissos na área climática através de instrumentos sucessivos. Então, a Convenção Quadro cria, por exemplo, a Conferência das Partes, que se reúne anualmente desde 1992. Inclusive, esse ano, 2020, vai ser a primeira vez que não vai ocorrer a Conferência das Partes, desde que a Convenção entrou em vigor. Devido à pandemia, a COP26 foi adiada para o ano que vem. E através desse processo, ela cria também algumas obrigações de meios, como submissão de informações e um início de ação climática a nível nacional. Mas, realmente, maiores compromissos foram adotados, primeiramente, através do Protocolo de Quioto, assinado em 1997, que teve um primeiro período de vigência entre 98 e 2012, e deveria ter um segundo período de vigência até 2020, porém nunca realmente entrou em vigor devido à falta de ratificação. Mas o Protocolo de Quioto trouxe pela primeira vez, então, obrigações concretas de resultado, de limitação de emissões de gases de efeito estufa, que respondem ao objetivo maior da Convenção, que é a estabilização da emissão de gases de efeito estufa que levam à mudança do clima. Bom, como o Protocolo de Quioto só teria sua vigência até 2020, já no início dos anos 2000, começou o debate de como seria o instrumento sucessivo ao Protocolo de Quioto. Chegamos muito perto a ter a assinatura de um novo documento em 2009, na Conferência das Partes em Copenhague. Talvez muitos se lembrem dessa ocasião, porque foi já um evento bastante midiático, teve muita atenção internacional e houve também uma grande decepção pela falta, pela impossibilidade, no caso de se chegar a um acordo vinculante naquela ocasião. Mas, ao mesmo tempo, toda aquela decepção deu impulso e o processo tomou mais força a partir de 2010. E nos anos antecedentes, ao final de 2015, que foi quando o Acordo de Paris foi assinado, algumas coisas aconteceram. Em 2014, o painel intergovernamental das mudanças climáticas, instituído pelas Nações Unidas, lançou seu 5º relatório de avaliação. Esse órgão, o IPCC, é a maior autoridade científica a nível internacional sobre as mudanças climáticas. Eu acho importante rapidamente enfatizar esse órgão, porque é o órgão de referência nessa área. Pouca gente sabe que ele não faz pesquisas científicas, ele sintetiza as pesquisas do mundo todo nessa área. E então, pelo menos do meu ponto de vista, é um órgão bastante neutro e realmente de referência, né? Muito tenta se politizar a questão das mudanças climáticas como se fosse representativa de uma ou outra agenda política, mas realmente a gente tem esse órgão que conta com milhares de cientistas do mundo todo e que nesse 5º relatório de avaliação nos disse de forma inequívoca que as mudanças climáticas são uma realidade, que a ação humana de interferência na estabilidade do clima da Terra é uma das causas inequívocas dessas mudanças climáticas sem precedentes que a gente vem observando ao longo das últimas décadas, e que, se medidas não forem tomadas, inclusive para conter o aumento da temperatura média global na Terra devido à ação desses gases de efeito estufa,
consequências bastante desastrosas e preocupantes seriam ou serão, né, observadas a nível internacional em decorrência dessas mudanças climáticas. Então, esse relatório teve um impacto muito forte. Além disso, em julho de 2015 foram adotados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também pelas Nações Unidas, que são o novo grande plano de ação internacional em termos de desenvolvimento sustentável, e tendo como ODS 13 justamente também fortalecer a ação climática, ao mesmo tempo em que os ODS reconhecem o regime da Convenção Quadro das Nações Unidas como o lugar apropriado para a discussão jurídica, do instrumento jurídico sobre as mudanças climáticas. Então, finalmente, na Conferência das Partes 21, em dezembro de 2015, em Paris, foi adotado o Acordo de Paris, que entrou em vigor logo em seguida, no ano de 2016, atualmente ratificado por 189 países, ainda que os Estados Unidos tenham prometido sair, e isso deve ocorrer em novembro desse ano, de acordo com as regras do acordo. Foi uma decepção bastante grande, porque o acordo é considerado uma grande vitória diplomática da comunidade internacional. Ele procurou atender vários pontos controversos do Protocolo de Kyoto, inclusive o fato de que o Protocolo de Kyoto dividia as obrigações dos Estados-partes em dois grandes grupos, sendo o primeiro grupo, o grupo de países desenvolvidos, que tinham, então, obrigações vinculantes de redução de emissões, uma redução percentual de emissões de vários gases de efeito estufa com relação ao ano de base de 1990, enquanto que outros países não tinham essas obrigações vinculantes, ainda que fosse esperado que fizessem alguma coisa também. Então, desde 1998, quando o Protocolo de Kyoto foi assinado, muita coisa na realidade internacional mudou, inclusive o fato de que os países emergentes, como o Brasil, China e outros, faziam parte desse grupo que não tinha obrigações vinculantes de redução. Então, houve um grande esforço diplomático de trazer todos os países num novo tipo de acordo que atendesse a diferentes tipos de interesses. Claro, né? Isso teve que contar com muitas concessões entre as partes, mas de qualquer forma o acordo foi considerado uma vitória por ser ratificado por quase todos os países membros das Nações Unidas, que agora estariam então sob um acordo vinculante para a ação climática. Eu acho bem interessante debater esse acordo como instrumento, porque eu considero ele um instrumento bastante peculiar, inclusive para quem não observa, não acompanha essa área do direito internacional ambiental, pode ser um acordo bastante estranho de ler, porque é um acordo em que em cada palavra, bom, isso para qualquer tipo de negociação internacional é assim, né? Os colegas que acompanham essas coisas sabem, mas nessas negociações cada palavra conta, cada palavra é negociada e nada está ali por acaso. O acordo é ao mesmo tempo um instrumento que cria mecanismos, mas ele também, digamos assim, o fruto de décadas de negociação em que cada tema representa uma agenda, um interesse, e muitas coisas na linguagem são bastante sutis, né? Por exemplo, a maneira como as obrigações das partes são apresentadas, que inclusive eu estava revisando para preparar a apresentação, a tradução ao português que eu encontrei, me parece que perde algumas dessas nuances, porque muitas coisas são colocadas no texto original em inglês como shall, né, que devem, e outras coisas são colocadas como should, que é deveriam, e nem sempre essas pequenas nuances são capturadas no texto que eu vi em português, mas cada vez que esse diferente tipo de linguagem é utilizado, isso é referente a um aspecto das negociações que tem a ver com como as obrigações são distribuídas entre as partes e etc. Mas, de qualquer forma, o ponto importante a ressaltar é que o Acordo de Paris muda um pouco a lógica da ação climática com relação ao que era o Protocolo de Kyoto, que estabeleceu medidas de reduções vinculantes a nível internacional e dava liberdade aos países
de decidir como implementariam isso a nível nacional. O Acordo de Paris, na verdade, convida cada país membro a determinar como vai contribuir para um objetivo maior de redução, de tentativa de redução da temperatura, de aumento da temperatura, através dos seus esforços nacionais. Então, muda bastante a lógica. Mas ele vem, de qualquer forma, para fortalecer e adicionar obrigações, as obrigações iniciais da Convenção Quadro, e para dar ancoragem jurídica para certos temas que vinham sendo fruto de negociações a nível internacional. Então, eu não vou conseguir, claro, discorrer sobre todos os pontos do acordo. Ele não é um acordo necessariamente longo, mas, como eu falei, cada tema é bastante complexo. Aqui, uma fotografia assim, das principais partes do acordo. Ele tem uma parte geral, onde estão os objetivos e são discorridas como devem ser feitas as contribuições nacionais. Depois, os principais temas em termos de elementos e obrigações substantivas e medidas de apoio. E, por fim, alguns artigos sobre meios de implementação ao final. Bom, começando então pelo objetivo do acordo. Como eu falei antes, a Convenção Quadro tinha um objetivo bastante genérico de promover a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, de modo a evitar uma interferência perigosa das emissões de gases pela ação humana no sistema climático da Terra. Então, o Acordo de Paris vem para reforçar esse objetivo, mas ele traz novos objetivos. Ele introduz um objetivo de longo prazo de temperatura. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esses 3 objetivos no próximo slide, mas ele introduz esse objetivo de longo prazo de temperatura. Ele traz a adaptação às mudanças climáticas e às finanças climáticas como objetivos igualmente importantes. Eles já faziam parte, esses 2 objetivos, da Convenção, mas não eram tratados com a mesma importância como a redução das emissões. Então, o principal objetivo, claro, é essa tentativa, o compromisso de manter o aumento da temperatura média abaixo dos 2 graus Celsius. Isso responde àquelas considerações do 5º relatório de avaliação do IPCC, que eu mencionei no início da apresentação, que quantificava ali, através de estudos científicos, a quantidade de emissões de gases e acumulação de carbono, por exemplo, na atmosfera, desde que se começou a fazer essas medições, e fazia, então, tentativas de entender os níveis perigosos dessas concentrações e o que isso se traduziria no aumento médio da temperatura da Terra, né, e as consequências que depois chegariam a partir desse aumento. Então, o Artigo de Paris vem com esse compromisso de manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus e buscar esforços para manter ainda a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais. Isso pode parecer uma construção jurídica estranha, mas justamente como eu falei antes, isso também é fruto dessa análise científica. E esse 0,5 grau de temperatura, inclusive, foi objeto de um novo estudo do IPCC, e eles conseguem estimar como esse 0,5 grau, essa diferença de 0,5 grau já faria uma diferença enorme em termos dos efeitos que se sentiriam das mudanças climáticas. Então, esse é o objetivo principal do Acordo de Paris, esse objetivo de temperatura, que vem conjugado a um objetivo no artigo 4.1, de como isso deve ser feito, como nós, como comunidade internacional, chegaríamos a isso. A ideia seria promover um pico global de emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível e atingir até 2050 um equilíbrio, então, entre as fontes antrópicas, né, ou seja, as fontes humanas de emissões pelas suas fontes, e a remoção do carbono na atmosfera pelos sumidouros de gases de efeito estufa, como são, por exemplo, as florestas, os mangues, os oceanos e outros. Bom, então esse sendo o objetivo de temperatura. Os outros 2 objetivos, em relação à adaptação, acho que no início do regime das mudanças climáticas, nos anos 90,
ainda não se tinha uma ideia tão clara dos efeitos das mudanças climáticas e como isso seria sentido já tão rapidamente. A gente vem observando já nas 2 últimas décadas, pelo menos, uns constantes avisos da ciência sobre o aumento de eventos climáticos extremos, o aumento do nível dos oceanos, o degelo das calotas polares, a acidificação, perdão, dos oceanos, dentre tantos outros efeitos, né? A mudança de pequenos padrões climáticos não quer dizer que vai ficar mais quente necessariamente no mundo todo. Alguns lugares podem, inclusive, ficar mais frios. A verdade é que é difícil de entender quais serão os efeitos precisos das mudanças climáticas. Lidar com esse risco também é parte, justamente, desse regime internacional. Mas o que eu queria dizer com tudo isso é que cada vez mais houve um entendimento sobre a necessidade de também trabalhar na adaptação dos efeitos das mudanças climáticas que já não podem mais ser mitigados, né? A gente já sabe hoje que a temperatura média do planeta já subiu pelo menos 1 grau e que provavelmente, por mais que a gente faça, vai subir um pouco mais. Então, temos também que olhar para o que já não pode mais ser evitado e trabalhar para adaptar através de mitigação de riscos, de mudanças de políticas, de zoneamento, de agricultura, por exemplo, e diversos outros temas. Então, esse tema agora da adaptação vem já como um tema igualmente importante em comparação com a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, assim como a promoção dos fluxos financeiros, ou seja, das finanças, né, de promover, de fornecer, na verdade, os meios financeiros necessários para promover todas as mudanças que têm que ser feitas para que a gente consiga, então, trabalhar para esses outros 2 objetivos de mitigação e adaptação. Então, esses são os 3 grandes objetivos do acordo. Eu queria chamar a atenção rapidamente também para a questão dos princípios e conceitos que o acordo traz. Os princípios de direito internacional são bastante importantes porque eles informam, na verdade, a intenção real do acordo e também muitas coisas com relação à implementação. A Convenção já trazia diversos conceitos que o acordo adota, integra, e traz também novos princípios e conceitos que são bastante relevantes e interessantes. O primeiro e mais importante desses princípios é o desenvolvimento sustentável. Eu acho muito importante enfatizar isso, porque esse conceito é muito usado, mas, pelo menos, eu acredito, pouco entendido, né? O desenvolvimento sustentável, na sua definição mais tradicional, nos diz que é sustentável o desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas. Então, ele traz alguns elementos bastante interessantes. Pondo em foco a questão das necessidades nossas, das gerações futuras, ele traz, na verdade, o conceito de desenvolvimento para o ser humano. Então, promove uma mudança na conceptualização de desenvolvimento, né? Quando a gente falava sobre desenvolvimento, a noção tradicional de ver isso é pensar em crescimento do PIB, né? Pensar no crescimento do país. Mas, na verdade, o conceito do desenvolvimento sustentável nos mostra a importância de pensar no desenvolvimento humano, medido por outros tipos de índices, e, em última instância, entendido como a plena realização de todos os direitos humanos. Inclusive, já havendo sido pronunciada uma declaração sobre o direito humano ao desenvolvimento, em 1986. Ao mesmo tempo, para que esse desenvolvimento seja sustentável, é necessário o equilíbrio entre desenvolvimento social, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Então, esse princípio aplicado na esfera climática nos enfatiza que tudo que for feito para mitigar os efeitos da mudança climática, para se adaptar a esses efeitos, tem que ser pensado com essa lógica não só ambiental, não só econômica, mas também social. Por exemplo, sem comprometer a segurança alimentar, o emprego, o combate à fome, que tem que ser vistos de maneira integral em tudo que for feito na ação climática. O segundo princípio que eu gostaria de salientar é o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas.
esse princípio sempre foi muito importante, ele é um princípio usado em outros instrumentos também de direito internacional, mas sempre foi muito importante no âmbito das mudanças climáticas, devido ao grande e forte debate que ocorre a nível internacional sobre a contribuição dos diferentes países para esses efeitos que a gente vê hoje das mudanças climáticas. Se sabe que os países desenvolvidos contribuíram muito mais em termos de emissões históricas, ainda que hoje em dia a realidade tenha mudado muito. Então, esse princípio foi a base, por exemplo, para a diferenciação dos países em 2 grupos no Protocolo de Kyoto, como eu mencionei antes. Porém, também como já mencionado, o mundo hoje em dia é um ambiente muito dinâmico, as coisas mudam rapidamente. Então, cada vez menos se aceitou esse discurso das responsabilidades históricas como sendo a base de decisão para o que cada país deve fazer em termos de ação climática. Então, o Acordo de Paris, toda vez que se refere a esse princípio, põe com uma vírgula a expressão à luz das diferentes circunstâncias nacionais. Então, pondo foco nas circunstâncias nacionais, ele procura, houve um esforço da comunidade internacional de se afastar desse debate sobre as responsabilidades históricas e pôr o foco nas circunstâncias atuais dos países, e com isso fazer com que todos os países realmente se preocupem dentro das suas capacidades em fazer o que podem para contribuir à ação climática. Depois, o princípio da progressão. A progressão é mencionada em diversos aspectos com relação aos mecanismos do Acordo de Paris. Ele é um princípio interessante que dialoga com o princípio mais estabelecido de direito ambiental, que é o de não retrocesso, mas o Acordo de Paris pede que os países vão além disso e progridam nas suas obrigações climáticas ao longo do tempo. E, por fim, eu chamaria de conceito, não, tanto um princípio de melhores conhecimentos científicos, da integração, da tomada de decisões à luz desses melhores conhecimentos científicos, que dialoga com o princípio também mais estabelecido da precaução. Então, esses princípios aparecem ao longo de todo o acordo, informam muito do que são as obrigações assumidas. Eu entendo que eu tenho bem pouco tempo, então eu vou ter que passar com um pouco de rapidez pelos diversos pontos, mas a gente pode voltar nos que forem de maior interesse no debate. Mas o artigo 4º traz o instrumento mais importante do Acordo de Paris, que são as contribuições nacionalmente determinadas, na sigla em inglês NDCs, né, que foram como ficaram conhecidos aí no jargão desse campo. Os NDCs, as NDCs, são o instrumento principal que o acordo obriga os países a submeterem como um instrumento onde eles propõem as medidas que pretendem fazer para contribuir para esse objetivo maior, esses objetivos maiores, né, que o acordo traz, dando liberdade total aos países, então, de decidirem o que farão sobre isso, né? Então, vocês vejam aí a diferença do Protocolo de Kyoto para agora. O Protocolo de Kyoto dizia que os países tinham que reduzir em X% suas emissões. Já o Acordo de Paris diz, vamos nos esforçar de forma conjunta para entender o que a ciência está nos dizendo, tentar manter o aumento da temperatura em menos de 2 graus. Então, cada país tem a sua liberdade para dizer o que vai fazer sobre isso. Se vai reduzir emissões, se vai mudar suas políticas, se vai passar nova legislação, se vai comprar créditos de carbono. É um instrumento bastante flexível que buscou justamente atender a essa diversidade de atores e entendimentos dos diversos países sobre o que eles estariam dispostos a assumir como obrigações na área climática. Juridicamente, eles são bastante interessantes também, porque o acordo não determina a sua natureza jurídica. A nível internacional, a obrigação é de meios, a obrigação que os países têm é de submeter essas NDCs, sem necessariamente ter a obrigação de realmente chegar a implementar tudo o que disseram.
Não há uma obrigação necessariamente de resultados, mas sim de meios de submeter esses planos, de atualizar eles a cada 5 anos e de que cada atualização seja, então, uma progressão, como eu falei antes, uma progressão do que foi prometido antes. Bom, todos os países, ou quase todos os países, submeteram as suas NDCs em 2015, quando houve a negociação do Acordo de Paris. O Brasil foi um deles, inclusive submetendo uma NDC considerada ambiciosa. E essas NDCs, como o acordo acabou entrando em vigor muito antes do que se esperava, acabaram já sendo consideradas as primeiras NDCs. Na ideia inicial, essa primeira leva era uma leva experimental, mas elas acabaram ficando como as primeiras NDCs, então, até a nova revisão que deveria acontecer esse ano. Infelizmente, como eu mencionei antes, a COP foi adiada para o ano que vem, então muitos países andam atrasados aí no processo de revisão das suas NDCs, mas de qualquer sorte elas devem ser submetidas sim até o final desse ano. Há uma diferenciação ali entre países desenvolvidos e desenvolvimento no que se refere às metas e apoio, mas essa é uma obrigação comum a todos os estados, assim como é também prevista no artigo 4º, a formulação e comunicação de estratégias de desenvolvimento de baixas emissões. E aqui eu volto ao ponto que eu fiz no início da palestra, de como o Acordo de Paris e o contexto em que a gente vive, o Acordo de Paris e o regime das mudanças climáticas, são interessantes para o contexto em que a gente vive, porque eles não são instrumentos meramente de cunho ambiental, eles buscam realmente uma revisão de toda a economia dos países do mundo para se adequar, então, a um desenvolvimento de baixas emissões. Eles pedem aos países, então, que preparem esses planos. E isso é um mecanismo poderoso e promissor de elaboração de políticas públicas a nível nacional, para que todos os países se empenhem e contribuam, então, para esse objetivo maior que o acordo traz. Bom, eu mudei um pouco a ordem dos artigos, porque eu achei que ficaria mais fácil de explicar. Como eu falei no início, o acordo traz o objetivo de adaptação. E nessa área, realmente o que o acordo pede é que, mais uma vez, os países elaborem planos nacionais de adaptação, que são processos mais orientados nacionalmente, né, não tanto com relação a um fator externo, como possam ser níveis de emissões a nível mundial, mas realmente olhando para dentro das suas necessidades e dos seus desafios, e que então façam esses planos e comuniquem esses planos à Conferência das Partes, contando, quando necessário, com o apoio da comunidade internacional, seja em termos de financiamento, de capacitação ou de transferência de tecnologias também. E depois o acordo traz diversos mecanismos, como eu falei no início da apresentação, que são fruto de diversos anos de negociação e de desenvolvimento. Eu alterei mais uma vez aqui a ordem entre o artigo 6 e o artigo 5. O artigo 6 talvez um dos artigos que mais tenham recebido atenção, principalmente da comunidade jurídica, devido à negociação dos mercados de carbono. Mas ele traz mecanismos de cooperação que são voluntários, que são mecanismos que visam a ajudar os países a implementar as suas obrigações assumidas perante o Acordo de Paris. E eles são também uma evolução, talvez, dos mecanismos criados pelo Protocolo de Kyoto, que já trazia um mecanismo de comércio de emissões, de mercado de carbono, e mecanismos com base em projetos, como era um mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, que teve bastante atenção no Brasil. Então, o comércio de emissões permite aos países que criem um limite de emissões e que permitam aos atores comprar cotas de emissões e, assim, criando um mercado, né, cotas de emissões, onde entidades com metas de redução de emissões possam comprar, quando estejam em falta com as suas obrigações, excedentes de outras entidades que tenham superado as suas metas de redução. Uma lógica diferente já é essa lógica do mecanismo de desenvolvimento sustentável, do artigo 6.4, que segue a lógica do MDL de
proporcionar às partes a fazer projetos em que, por exemplo, um país investe em um projeto que cria uma redução adicional de emissões e permite que esses créditos de emissões gerados por essa redução sejam usados para a sua própria meta de reduções e não para a meta do país hospedeiro dos projetos. E, por fim, outros projetos, outros mecanismos não mercadológicos, como, por exemplo, mecanismos fiscais, sendo todos esses mecanismos uma das principais formas de engajamento do setor privado e que vem recebendo muita atenção pela capacidade de gerar negócios nessas áreas. Eu coloquei o artigo 5º, que trata de florestas, mangues e outros sistemas considerados como sumidouros, porque o tema da gestão florestal, de atuar contra o desmatamento e a degradação florestal sempre foi um tema muito sensível aos países que têm cobertura vegetal importante, como o Brasil, como a Indonésia e outros. E é um tema onde muitos países querem resguardar a sua soberania de ação. Então, o tema de desmatamento e degradação florestal ficou de fora desses mecanismos voluntários que eu mencionei antes e foi fruto de uma via de negociação específica no âmbito da COP, que chegou ao mecanismo denominado em inglês REDD+, que quer dizer a redução de emissões por desmatamento, degradação florestal, e depois o mais, que foi adicionado posteriormente, também atividades de conservação e manejo florestal sustentável. Então, o artigo 5º traz uma ancoragem jurídica dentro do acordo para esse processo de negociação nessa área e valida, então, todos os esforços que já foram feitos, inclusive criando mecanismos como pagamento por serviços ambientais, que são, ao fim e ao cabo, pagamentos com base em resultados, né? Através dos quais um país investe em um projeto de proteção florestal em outro, sem uma lógica de mercado, mas realmente proporcionando um apoio financeiro para que essas atividades, então, aconteçam, de atuar contra o desmatamento, contra a degradação e manejo sustentável. O Brasil também foi um país onde ocorreu bastante ação em termos de REDD+. E o último mecanismo que eu queria mencionar é o mecanismo de perdas e danos, outro ponto bastante controverso no âmbito das negociações climáticas e que agora recebe uma ancoragem jurídica dentro do acordo, não necessariamente correspondendo ao que inicialmente gerou essas discussões, que era justamente um pedido de auxílio financeiro, de responsabilização e indenização pelos países que já estão sofrendo impactos importantes das mudanças climáticas, como países que são alvo dos furacões, países, por exemplo, cujo território pode desaparecer ou já está desaparecendo. Então, houve uma discussão muito forte a nível internacional, que foi denominada Mecanismo de Varsóvia. A COP, onde esse mecanismo foi criado, ocorreu em Varsóvia, COP19, se não me engano, em 2013, e que então gerou toda essa discussão, mas finalmente, dentro do Acordo de Paris, se criou um programa de trabalho para enfocar nesse tema, mas enfatizando isso, claro, com muita insistência dos países desenvolvidos, que não será uma base de responsabilização e indenização, mas sim um programa de apoio a esses países que estão sofrendo esses impactos. Bom, eu vou passar muito rapidamente. O acordo traz também mecanismos de financiamento climático, que é um tema muito importante. Inclusive, muitos países condicionam as metas nacionais de ação climática ao recebimento de auxílio financeiro dos países desenvolvidos. Desde 2009, quando houve a Conferência das Partes em Copenhague, os países já fizeram um compromisso de mobilizar 100 bilhões de dólares ao ano a nível internacional para apoiar toda essa ação climática, e isso deve, então, continuar através de negociações sobre aqui o artigo 9º. Depois, também mecanismos de desenvolvimento e transferência de tecnologia,
capacitação, educação e sensibilização. Eu vou passar tudo isso porque eu sei que eu já passei bastante do meu tempo. Eu quero só terminar enfatizando como os meios de implementação do acordo foram definidos. Em primeiro lugar, se criou um mecanismo de transparência, que é um mecanismo que recebe todas as informações que o acordo e a conferência quadro obrigam os países a submeter, como, por exemplo, o inventário de emissões, as NDCs, etc. Então, esse mecanismo de transparência funciona a nível internacional através da revisão técnica de especialistas de todos esses, que vão, então, revisar todos esses documentos submetidos e proporcionar apoio para as partes para entender como poderiam, então, melhor atingir essas metas que elas mesmas se propõem. Tudo isso, então, contribui para o mecanismo de balanço global, que é um mecanismo que prevê que a cada 5 anos, a partir de 2023, haja uma avaliação do efeito agregado das ações das partes, para entender como estamos indo no progresso coletivo para atingir as metas das NDCs e a meta internacional de manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus. Então, ele vai avaliar as ações agregadas das partes em termos de adaptação, de mitigação, os meios de implementação e apoio, como finanças, tecnologia, etc., e também as perdas e danos. Então, o acordo cria esse mecanismo que é exemplificado nesse slide, né, de submissão das informações através das NDCs, de avaliação dessas informações através do balanço global, né, o primeiro balanço global sendo 2023, informando a submissão da nova onda de NDCs e assim por diante, fazendo esse ciclo de 5 anos. E, por fim, há também um mecanismo de implementação e cumprimento, que é diferente de um mecanismo de solução de controvérsias, que realmente não é a ideia desse acordo. Isso é uma característica, infelizmente, dos acordos ambientais. Eles têm menos força, né, do que acordos como o OMC. A ideia é que seja um mecanismo não punitivo, transparente e facilitador, que visa, na verdade, a ajudar as partes a estarem em dia com as suas obrigações, mas não realmente prevê a imposição de sanções por descumprimento. Muitos criticam o acordo como sendo um acordo fraco por causa disso, mas, como eu falei no início, realmente ele já foi uma vitória diplomática. Ele proporciona toda esses mecanismos de ação climática, mas os países, infelizmente, apesar de tudo que já foi dito pela ciência, tudo que já foi visto na prática, isso é o máximo que os países ainda estariam prontos para se comprometer. Então, fica uma reflexão para nós, né, porque o que queremos exigir a mais dos governantes, dos atores privados e de nós mesmos, né? E acho que, por exemplo, o tema da litigância climática é um tema que vem crescendo muito, justamente para suplementar a falta de maior ação climática por falta dos entes públicos. Isso tudo é problemático, porque se vocês verem aqui, há diversas estimativas do efeito agregado do que foi prometido até agora. Essas estimativas foram feitas com base na primeira leva dos NDCs, que foram submetidas em 2015, 2016. Nenhuma estimativa indica que essa ação agregada nos leve a ficar abaixo desses 2 graus pretendidos. Então, a gente tem por aí, acho que um desafio bem grande, seja em termos dos efeitos econômicos que possam advir das mudanças climáticas, mas também mais eventos como, por exemplo, essa pandemia, que, como iniciamos a palestra hoje dizendo, são fortemente associadas a essa crise ambiental que a gente vive. Então, por fim, só queria mencionar a LACLIMA, que é essa rede de advogados pelas mudanças climáticas, que foi criada no ano passado e vem ganhando bastante força nos últimos meses. Já temos aí bastante gente participando, estamos promovendo cursos, grupos de trabalho,
Então, para quem se interessa, eu deixo aí os dados de contato. Fico por aqui, peço perdão por ter me passado tanto no tempo, como eu falei, é um tema tão vasto, difícil de fazer uma apresentação resumida sobre isso, mas espero ter conseguido passar assim, os pontos principais e ressaltar mais uma vez a importância, né? Vocês veem aí como esses temas são abrangentes e como é tão importante que os advogados, os juristas entendam a importância de se engajarem, seja nos mecanismos, seja na revisão e a implementação das leis que têm que ser cumpridas para que tudo isso seja possível, e também para cobrar dos governantes através de litigância ou de outros meios, quando não for suficiente o que foi prometido. Então, muito obrigado pela oportunidade. Somos nós que agradecemos esta realmente muito interessante, sólida e muito pedagógica apresentação. Fabiano, muito obrigado, realmente excelente, os nossos alunos estão encantados e mostra a importância não só desse instrumento internacional, mas desse consenso que está por trás, não é? A dificuldade de manutenção em 5 anos apenas, né, desta estrutura. Então, agradecendo, eu passo de imediato a palavra às nossas duas debatedoras, a mestranda a mestre, né, Maria Longo, e a mestre Nicola, atualmente doutora. A Nicole seria a primeira, não é, Nicole? Então, por favor. Exato, muito obrigada. De início, eu gostaria de cumprimentar os presentes e cumprimentar especialmente o nosso palestrante e parabenizá-lo pela excelente exposição. De fato, foi muito didático aprender esse tanto sobre o Acordo de Paris, que é tão relevante. E eu vou fazer um comentário bastante breve. De início, eu queria ressaltar que o direito ambiental... Vocês estão me escutando? Sim. Bem? O direito ambiental, ele é um dos grandes temas hoje do direito internacional e, de fato, teve um surgir, um nascer bastante tardio no direito internacional. O que não é bom, tendo em vista que os danos ambientais, de fato, eles são muitas vezes, e na maior parte das vezes, irreversíveis. Nós tivemos alguns casos, tivemos o caso Trail Smelter, que foi bastante antigo, que foi um caso de arbitragem, mas somente em 1972, unilateralmente, foram tomadas medidas. E a gente vê como esse tema, como a professora Cláudia mencionou, ele é relevante, ele é bastante atual, tendo em vista tanto o interesse dos nossos alunos, que tem diversas perguntas do público agora, dos participantes, dos alunos e dos participantes nesse debate, quanto nas notícias. Nós vemos, por exemplo, domingo, a notícia de capa do jornal Le Monde era como tornar as cidades mais verdes, mais ecológicas. Também temos notícias dos picos históricos de desmatamento na Amazônia, notícias de como os investimentos internacionais no Brasil são afetados por esse grande problema do desmatamento e dos danos ambientais. O Acordo de Paris, como o professor mencionou, trouxe essa grande empolgação. E o que eu gostaria de saber, depois dessa introdução, o que eu gostaria de saber é sobre os mecanismos de implementação. O professor Fabiano falou ao final que existe um artigo que está sendo debatido, o mecanismo de implementação. Eu gostaria de saber se há a possibilidade, como funciona a responsabilização internacional dos Estados pela violação desses limites de emissões que os próprios Estados estabelecem. E em relação à própria litigância ambiental, se seria uma litigância privada ou como é que funciona, professor Fabiano? São essas as minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Como é que fazemos, então? Eu vejo que tem perguntas também aqui no chat, a gente coleta perguntas ou fazemos um debate aqui antes? Como preferir, acho que já pode ir respondendo, né? Não sei se a Marília quer falar, Marília?
Isso, bom, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Muito obrigada pela palestra. Eu sou testemunha de como o professor Augusto tentou por diversas vezes que te recebêssemos na universidade, e é uma feliz alegria assim, de ver que, apesar da dificuldade da pandemia, é uma oportunidade de estarmos finalmente todos juntos e tendo a oportunidade de te ouvir, e num ambiente até com um número muito mais elevado de presentes do que teríamos, talvez, nas nossas salas de aula. Então, muito obrigado, Fabiano. Eu vou fazer assim, para organizar, eu vou só compilar algumas das perguntas que foram trazidas, vou fazer também alguns comentários, e aí eu acho que tu pode fazer uma resposta, né, de todo o bloco. O que da minha parte, assim, e já também conciliando com alguns questionamentos, a primeira questão que foi levantada é como os atuais governos que têm se oposto ou até negado as mudanças climáticas, e a exemplo dos Estados Unidos também se retirando do acordo, o quanto isso traz de prejuízo para o seu cumprimento, dentro dessa perspectiva que nós precisamos de ações integradas para que o acordo cumpra com o seu objetivo. E dentro da ideia de ações integradas, uma das MDCs do Brasil é o desmatamento zero, é o objetivo de desmatamento zero dentro da Amazônia. Então, esse o desmatamento ilegal. O que nós temos visto no último ano um incremento do desmatamento ilegal muito significativo. E aí eu vou, então, para a última pergunta, conciliando com uma pergunta que foi colocada também por uma das professoras. Como as empresas vão investir nesses países? Como, de alguma forma, nós vamos encontrar financiamentos para países como o Brasil, que estão vivendo esses descumprimentos de compromissos, o não cumprimento das suas NDCs? Será que nós vamos ter um espaço positivo para esses fundos, para nós obtermos recursos, ou até para as próprias empresas investirem diretamente em projetos no Brasil? Essas são as minhas colocações. Tá certo. Bom, muito obrigado mais uma vez. Bom, os temas são infinitos, né, sobre esse assunto e são longos. Eu vou fazer o meu melhor para responder de forma reduzida. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos, professora, já são quase 2 horas. Posso usar mais uns 10 minutos? 15, por aí. Tá. 2h20. Bom, eu acho que começando com essa questão da responsabilização internacional e participação dos diferentes atores. Esse é um tema essencial e que, confesso, me deixa bastante angustiado, porque eu vejo justamente uma tentativa de alguns governos de politizar essa questão das mudanças climáticas, inclusive com uma negação, né, dos efeitos. O que eu acho bastante preocupante e tendencioso. Acho que, né, como com a pandemia, como qualquer outro tema, a voz da ciência deveria ser a voz orientadora da nossa ação sobre o que quer que seja, e a ciência internacional séria é quase unânime em reconhecer, seja o efeito, né, a real ocorrência das mudanças climáticas em decorrência da ação humana, como também as consequências que vão advir disso. Então, eu acho que essa tentativa, por exemplo, do governo dos Estados Unidos de sair do acordo e de tentar dizer que o acordo fere essa soberania, a soberania do país, acho que nós temos que estar muito atentos e tentar o máximo possível entender o que está por trás, quais são os interesses que estão por trás dessa negação. Como eu tentei passar assim, uma mensagem muito importante, é que esse acordo foi cuidadosamente desenhado justamente para se afastar de uma noção de interferência na soberania dos países. Vocês vejam, né, que mudamos de um paradigma em que havia obrigações concretas de emissões, de reduções de emissões, para um modelo em que os países têm liberdade de promover, de decidir internamente como eles querem contribuir para esse esforço global. Então, é muito difícil que a gente diga que o acordo fere a soberania, quando, na verdade, a obrigação principal do acordo é uma obrigação de meios, né? Uma obrigação de fazer algo a respeito, em última instância, de promover uma discussão e uma adoção de políticas públicas que façam algo a respeito. Então, eu vejo de forma fico preocupado com essas tentativas, até porque a administração anterior nos Estados Unidos foi uma das grandes apoiadoras, participou muito desses esforços, a administração Obama, dos esforços de se chegar ao Acordo de Paris, inclusive
consertando aí as relações com a China, outro player fundamental, um dos maiores emissores também a nível mundial atualmente. Então, é preocupante que haja essa tentativa de enfraquecimento do acordo, inclusive com essa saída dos Estados Unidos, que está prevista para novembro, se nada mudar. Mas isso, ao mesmo tempo, eu acho que o acordo já ganhou tamanha força, tamanha visibilidade a nível internacional, e já houve uma apropriação, uma incorporação desses objetivos por tantos atores, seja atores estatais, subnacionais, né, como governos de estados, municípios. Nos Estados Unidos mesmo tem uma coalizão bem forte de cidades que se comprometem a continuar trabalhando para os objetivos do acordo, apesar da saída do país formalmente. Então, o setor privado também, que já se engajou tanto, já entendeu a necessidade, né, em termos de aversão ao risco, mas também a oportunidade, um mundo inteiro de oportunidades de gerar ganho econômico a partir de modelos mais sustentáveis, seja em energia, seja em agricultura, seja em transportes e etc. Então, eu tenho a esperança de que, apesar dessas tentativas de enfraquecimento da importância desse tema e do papel desse acordo, que a ação climática não vai parar. O movimento da litigância climática está surgindo com muita força, inclusive no Brasil, vocês podem ter acompanhado que nas últimas semanas houve algumas ações impetradas, inclusive contra o próprio Ministério do Meio Ambiente, por algumas questões. Mas eu vejo assim, todo o direito ambiental, na verdade, a nível internacional, talvez a nível nacional seja diferente, mas a nível internacional, ele foge um pouco dessa questão da responsabilização, até porque, como eu falei, os estados têm muito cuidado em assumir obrigações que possam levar a esse tipo de responsabilização internacional, né, dessas obrigações ambientais. O mecanismo do Acordo de Paris é um exemplo disso, não é muito diferente, por exemplo, do mecanismo de solução de controvérsias da OMC, que tem um painel que pode aplicar sanções, etc. Aqui a gente tem simplesmente um mecanismo facilitador de mediação, nada mais do que isso. Então, a questão da responsabilização internacional dos estados é bastante complexa. Eu não acredito que não haja ainda nenhuma ação impetrada por um país contra outro país. Há já ações impetradas contra por entes, inclusive privados, contra alguns países, contra companhias. Enfim, o tema da litigância climática atualmente merece uma conferência como essa só para ele, porque tem diversos modelos de ações de litigância climática sendo impetrados, seja, por exemplo, para obrigar países a terem ações mais ambiciosas de redução de emissões, como, por exemplo, foi um caso bastante emblemático na Holanda, em que uma ONG conseguiu, inclusive na justiça, obrigar o governo a ter metas mais ambiciosas de reduções de emissões, mas há também ações contra companhias específicas que são poluentes. Então, é realmente uma diversidade de modelos. A questão fundamental, talvez, a ser entendida e debatida para isso, e que é muito complexa, é a questão da atribuição, né? Atribuição concreta de danos versus ação, ou seja, como podemos estimar realmente que o país X, a empresa X, contribuiu com X e Y para que houvesse um aumento de Z de emissões da temperatura da Terra, e que como isso se reverteu em um dano estimável para aquela pessoa que está pleiteando, né? Isso nesses casos de indenização ou de mudança de curso de ações. Então, eu acredito muito mais, para ser sincero, acredito muito mais no poder dos mecanismos de ação do que esses mecanismos de reação, né? Claro que eles vêm cumprir um papel importantíssimo, mas eu gostaria tanto que todo mundo entendesse como há oportunidades realmente em a gente adotar modelos mais sustentáveis e fosse muito mais por essa via, né, de criar negócios sustentáveis, de aproveitar financiamento, de mudar coisas para que realmente não precisemos chegar às vias da litigância. Eu vi ali algumas perguntas sobre o Brasil e sobre
a questão do que está acontecendo aqui também. Realmente é preocupante, né? Bom, eu acho que assim, seria importante dizer que há sempre um jogo político a nível internacional, né? Eu tenho ficado atento para essa questão, inclusive com relação a países europeus. É claro que há uma pressão internacional para que no Brasil a gente acabe com o desmatamento. Isso não quer dizer, né, que, por exemplo, não haja coisas desse tipo acontecendo em outros países também. Mas, enfim, a verdade é que cada vez mais, seja para financiamentos públicos internacionais ou para oportunidades de investimento de privados, é cada vez mais importante que o Brasil, que o governo brasileiro, que o setor privado brasileiro entenda como eu acredito que no futuro, ou já no futuro muito próximo, já no presente, talvez até, essa questão ambiental não pode mais ser excluída, seja da ação pública, das políticas públicas e também da conduta de empresas, se é que querem realmente aproveitar de todos esse potencial de investimentos e de negócios que existe, e também da percepção, por exemplo, dos consumidores, dos cidadãos e da comunidade internacional sobre imagem, né? Acho que o dano reputacional hoje em dia é também um fator que não deveria ser deixado de lado, seja pelos países, seja pelos entes privados, com relação a como eles estão agindo nas mudanças climáticas. Realmente, no Brasil, as principais fontes de emissões são o desmatamento ilegal, a conversão do uso das florestas para outros usos, né, que então deixam de ser um sumidouro e passam a ser uma fonte de emissões. Mas eu vejo muitos debates interessantes, como há um potencial enorme do agronegócio brasileiro em expandir a produção de forma não tão invasiva. Acho que não dá também para demonizar os setores. Tem que haver um principal, acho que desafio que eu vejo no Brasil é realmente o cumprimento das leis, né? A gente tem já um arcabouço jurídico bastante interessante. O próprio Código Florestal é um instrumento que traz vários mecanismos de controle, que são até bastante inovadores no mundo todo. Mas o país precisa entender que, se ele quer continuar recebendo financiamentos internacionais e investimentos, cada vez mais a gente tem que cuidar e realmente agir de forma efetiva nessa questão ambiental, que realmente não faz mais parte de uma agenda exclusiva, e sim de uma agenda maior de desenvolvimento sustentável, em que os 3 aspectos deveriam ser vistos de forma integrada e concorrente ou paralela. Muito bem, muito obrigado. Acho que respondeu todas as perguntas. Claro que as demais podem ser enviadas, né? Mas o importante desse nosso encontro é também essa ideia de união de esforços, né, entre a academia, aqueles que estão, vamos dizer, mais na linha de frente, como consultores internacionais ou nas organizações internacionais, e os que estão no Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui representado pela Marília Longo, que é presidente da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da Ordem, né? E o nosso Centro de Estudos Europeus e Alemães, que tem como linhas de pesquisa justamente a globalização, a diversidade cultural e a sustentabilidade. Então, nesse sentido, Fabiano, e a todos que nos escutam, né, eu gostaria de fazer um convite a todos para visitar essa rede de advogados latino-americanos, né, das mudanças climáticas, e também convidar a eles para que compareçam, e especialmente ao Fabiano e aos demais colegas que quiser convidar, não é? Agora online se pode eventualmente expandir para os colegas dos países latino-americanos, porque nós gostaríamos de fazer, nós temos com a diplomacia brasileira um outro formato de discussão, que não é uma conferência de censo, a gente chama de conversas, não é? Como é que é o nome, Marília? Era roda de debates, né? Roda de debates, é um nome diferente da diplomacia. Então, a diplomacia se reúne, nós procuramos ver possibilidades de parceria com os países ali representados e redes de atuação.
Então, já tivemos com o Ministério Público e teremos uma outra com a advocacia. E aí, talvez, a Laclima possa se apresentar e verificar também possibilidades que o centro de estudos é um centro de ensino, pesquisa e informação, mas ele é uma espécie de sinergia de esforços, né? Nós queremos ser, como dizem os alemães, um farol, que tem uma pequena luz, mas ele reflete e mostra o caminho, né? Então, esta ideia que ela possa congregar no centro esses esforços, essas redes, né? Nós temos na URGS a Rede Brasileira de Pesquisadores em Direito Internacional, estão aqui nos escutando, a professora Tatiana Skeff, tanto a Nair Schaefer, tantos outros professores do Direito Internacional, e que talvez pudessem se interessar também de receber uma informação sobre o Laclima ou um vídeo, né, informativo para que essa rede, que é localizada na URGS, né, possa ficar sabendo dessa nova iniciativa. Sobre litigância climática, né, eu gostaria de informar a todos, já está em conversas com a Abrampa, que é a Associação do Ministério Público do Brasil, alguma coisa assim, Ambiental do Brasil, que vai fazer um curso sobre litigâncias climáticas, né, e queremos conseguir algumas vagas desse curso que acontece em agosto. Estamos em conversações com eles para que esse tema tão importante da litigância climática fique mais, vamos dizer, conhecido e que os nossos alunos possam realmente acompanhar essa tendência, eu diria hoje, uma tendência quase de sobrevivência, né? A urgência de atuações, de ações, não é? Nesse momento difícil. Então, agradecendo a todos, eu vejo que as nossas debatedoras estão mais do que satisfeitas, né, com o debate, e pergunto ao professor Augusto, que é o grande organizador deste encontro, se ele quer dar a última palavra. Professor Augusto. Muito obrigado, professora Cláudia, pela sua constante liderança nessa área e na URGS. Queria, por fim, cumprimentar a organização, a Marcela, a Marília e a Nicole, e também ao palestrante Fabiano, que nos brindou com essa excelente exposição. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo na URGS. Eu que agradeço mais uma vez. Espero poder, em outras oportunidades, contribuir mais também. Então, agradeço a todos e estou por encerrada esse belíssimo momento. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Continue a sua luta aí. Estamos todos te acompanhando. Tchau.